Nuvens é um dos grandes controladores do clima global. Nuvem, ela tem um efeito que nós chamamos de feedback negativo. As nuvens resfriam o planeta. No momento que o planeta está um pouco mais seco, tem menos nuvens, ele se aquece. No momento que ele tem mais nuvens, ele se resfria. E nós não conhecemos, na realidade, como é que as nuvens variam, mas certamente esse forçamento pelo CO2 está exagerado, porque ele sai de modelos que estão programados para responder ao CO2. O modelo de clima, já foi dito aqui, é colocado em caixinhas, etc. Eu vou simplificar um pouco mais. O modelo de clima é um programinha de computador. Pode ter 800 mil linhas, 1 milhão de linhas. Pode precisar de um supercomputador, tá? De 276 teraflops, ou o japonês já está medindo em petaflops, né? 4 trilhões de contas por segundo. Mas ele vai resolver equações que saíram da mente do homem, ou seja, equações que nós achamos que controlam o clima. Então, é apenas um programa de computador. E a atmosfera, o clima do modelo, não tem nada a ver com o clima real. O modelo tem a sua atmosfera, a atmosfera natural é diferente dele. Atenção, nós vimos, e eu defendo esse aspecto, de que os oceanos controlam o clima, e que nós vimos então que houve uma variação, o Pacífico se aqueceu em 2 períodos e se esfriou no meio. E uma das minhas preocupações sempre foi mudança brusca. Embora o Geraldo também, eles mostraram que durante o Younger Dryas, o Dryas mais recente, por exemplo, a variação de temperatura foi muito rápida, possivelmente em alguns anos, ou até menos. Mas me preocupou sempre essa variação do Pacífico, de frio para quente, em questão de meses. Aí eu fui procurar o que tinha acontecido e descobri isso aqui, olha, anota, Tangshan. Houve um terremoto no oeste da placa do Pacífico. Esse terremoto se estendeu em direção à cidade de Tangshan, na China, no dia 28 de julho de 1976, matou mais de 500 mil de chineses. Então eu imaginei que se esse terremoto que ocorreu na chamada piscina de água quente do Pacífico, onde o Pacífico tem temperaturas superiores a 28 graus, foi tão violento assim, ele pode ter redistribuído a água quente e o Pacífico passou de frio para quente quase que imediatamente por conta dessas ondas internas que foram geradas e possivelmente o tsunami. Na mudança em 1946 é muito claro. Existe um relato da Guarda Costeira Americana de um tsunami que se formou nas Ilhas Aleutas, ao sul do Alasca, e que a onda original tinha 126 pés, 36 metros de altura. Ela se propagou com uma velocidade de 800 km por hora, em 4 horas e meia chegou no Havaí. Em 46 o Havaí não tinha alerta de tsunami e matou mais de 160 pessoas, ondas com 10, 12 metros de altura. Como naquela região do Alasca, em abril, as temperaturas são da ordem de 3 a 4 graus centígrados, então eu imagino que esse tsunami tenha redistribuído água fria pela bacia toda e feito o Pacífico esfriar. E aqui nesse meio tem esse aquecimento. Isso bate com então vulcões e com terremotos que ocorreram nesse período de 1958 e 59. E uma história que me impressionou muito, Kenetiro, foi naquele grande terremoto do Chile, em 1964, que foi o maior já registrado. A televisão diz assim, e a escala Richter vai até 10. A escala Richter é aberta, ela não vai até 10, ela não tem limite. Só que, felizmente para nós,
nunca foi registrado um de magnitude 10. O máximo foi esse do Chile, de 9,4. Pois esse terremoto provocou um tsunami na costa do Chile, que atravessou o Pacífico e matou mais de 120 pessoas no Japão. Para vocês verem a potência que esses fenômenos geofísicos têm em cima dos oceanos. Uma vez que você muda o oceano, o ar em contato com os oceanos muda e o clima muda. Eu estou trabalhando com a hipótese de que isso seja uma oscilação regular, 25, 30 anos. Mas ela pode não ser. Ela pode ser aleatória, dependente desses violentos terremotos e tsunamis que venham a modificar completamente a distribuição de calor nos oceanos. Então, eu projetaria para os próximos 20 anos um resfriamento. Aqueceu, resfriou, aqueceu novamente, e agora as boias que nós temos à deriva nos oceanos, são mais de 3.200 boias, mostram que os oceanos estão perdendo calor. Olha a situação como estava em 1947-76, que foi o período que nós passamos um frio de lascar aqui. Aí eu ia para a escola de manhã aqui em São Paulo, a mão ficava dura, tão frio que era. Olha como é que estava a situação da temperatura do Oceano Pacífico, média para aquele período. E olha como é que está nesses últimos 11 anos. Portanto, claramente o Pacífico está numa fase fria, e certamente a tendência vai ser esfriar pelos próximos 20 anos. O Sol está em declínio, o Pacífico está esfriando. Então, esses dois grandes indicadores climáticos mostram que nós vamos entrar num resfriamento. Porém, vai queimar a minha previsão se ocorrer um grande terremoto no oeste da placa do Pacífico e fazer com que ele se aqueça novamente, porque aí nós teríamos mais um período de aquecimento. Para terminar, lembre-se, CO2 não controla o clima global. CO2 não é um gás tóxico, CO2, como o Mário mostrou, CO2 é o gás da vida. Pense na hipótese ridícula de a gente acabar com o CO2, nós também acabaríamos, porque nós não somos autotróficos, nós não somos autossuficientes na comida que a gente come. Nós comemos o que as plantas produzem. Elas retiram esse vilão da atmosfera em presença de luz e de água. Elas produzem amidos, açúcares, fibras, dos quais nós e os animais nos alimentamos. Quanto mais CO2 tiver, melhor. Centenas de ensaios agronômicos já mostraram que aumentando, dobrando o CO2, a produtividade de plantas C3, por exemplo, que são os grãos, aumenta de 30% a 50%. E é isso que a gente precisa para essa humanidade cuja população está em expansão. Reduzir as emissões é jogar dinheiro fora, porque não vai controlar o CO2. A pressão do CO2 na atmosfera é controlada pela temperatura do oceano. Chama-se Lei de Henry. Então, se você retirar, fizer um cap and trade, pegar e enterrar o carbono, vai sair mais carbono do oceano. Portanto, redução de emissão e esses gastos está totalmente inútil. O efeito estufa, que é a base do aquecimento global, precisa ser reavaliado. A sua física, apesar de ter iniciado em 1826, ainda não foi comprovada. E ela é questionável, como eu mostrei para vocês. O IPCC não faz previsões. Isso dito pelo próprio Kevin Trenberg, que é um dos grandes líderes do IPCC. O IPCC faz brincadeirinhas, como, por exemplo, pega cenários futuros de CO2, que são fictícios, que nós não sabemos,
e usa modelos que são de clima, que são imperfeitos, para fazer as projeções. Esses modelos não controlam o clima global, esses modelos não levam em conta correntes oceânicas, não levam em conta uma série de outros fatores externos, como, por exemplo, variabilidade solar, fluxos de raios cósmicos, etc. Erupções vulcânicas, né? Portanto, essas saídas, esses produtos de modelos, na realidade eles não se prestam para nós fazermos uma projeção adequada, um planejamento adequado para a sociedade humana. A rigor mesmo, falando português claro, a saída dos modelos são lixo, não serve para nada. Mas já gastaram mais de 100 bilhões de dólares com supercomputadores e modelos. De novo, é claro, com a população crescente, 2040, 9 bilhões de habitantes, a conservação ambiental é uma questão de necessidade, independente se o clima esfria ou aqueça. Não tem nada a ver, acho que foi Mário que falou, ou foi... Não, foi Marco que falou. Separem completamente. O negócio é clima, outra coisa é ambiente. E todas essas reuniões, como a COP16, elas não são voltadas para o clima, para o ambiente, elas são voltadas para o business, o negócio. Então a conservação é necessária para a sobrevivência da espécie humana. Porque se não houver conservação, o homem desaparece. Milhares de espécies já desapareceram ao longo desses anos. O homem é mais uma delas que pode desaparecer. O planeta não tem problemas. Quem tem problemas somos nós. E fomos nós que criamos. No momento que a gente desaparecer, o planeta se recupera. E vai viver quanto, Kenetiro? Mais uns 5 anos, enquanto o Sol estiver iluminando esse nosso planeta. E para não dizer que caí de paraquedas nisso, acho que a primeira palestra que eu fiz foi organizada pelo Kenetiro em 1989. Depois tem um artigo na revista de Geociências, e é claro, eu tinha que mostrar esse aqui, Revista Brasileira de Geografia, outubro, dezembro de 91, Arrefecendo o Aquecimento Global, as páginas 153 a 164. Muito obrigado pela atenção de vocês.